Fala, turma. Vamos dar uma olhada aqui hoje, no final do dia de hoje, para ver o que o Bitcoin andou aprontando aqui para cima da gente. Vamos dar uma olhada no preço, vamos dar uma olhada no que aconteceu e vamos ver aqui as possibilidades para a gente poder traçar as nossas estratégias aqui de compra e venda de Bitcoin, tá bom? Mas antes vou pedir para vocês deixarem um like para ajudar o vídeo a ser distribuído mais pelo algoritmo do YouTube e você se inscrever aqui no canal também, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui geral, o que andou acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada de forma mais ampla para a gente se situar. Então ele tinha feito o topo histórico, né? Vamos só desenhar aqui para ficar mais fácil a nossa visão. Então ele estava numa estrutura de alta, aqui no gráfico semanal, e está fazendo uma pequena correção aqui, né? Ele está fazendo esse movimento aqui. A gente não sabe se isso aqui de fato é uma correção para ele voltar a subir e continuar a estrutura de alta, ou se ele vai fazer um reteste ou vai começar a montar uma estrutura de baixa. Eventualmente, ele pode até continuar navegando aqui nessa faixa intermediária de preço, que foi o gap que ele formou entre as duas os dois períodos aqui de alta, né? Então ele teve aqui o primeiro período de alta, depois andou de lado, fez uma acumulação, depois subiu para esse segunda faixa de preço, começou a andar um pouquinho de lado e de repente caiu para essa faixa intermediária, que é exatamente, praticamente, aqui com a mesma distância de valores da primeira para a segunda acumulação, tá? Então, assim, de fato, não dá para saber o que vai acontecer, tá bom? Se você acha que tem alguém aí, algum influenciador, algum especialista, que vai dizer para você o que vai acontecer, ele só está te iludindo e falando mediante o viés de expectativa dele, porque não dá para saber o que vai acontecer. Nunca, né? Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a característica do Bitcoin como um ativo e seus fundamentos. O, fu- o fundamento do Bitcoin dá a entender de que é uma moeda que, se o mercado continuar a utilizar, se continuar a ter utilizadores do Bitcoin, é uma moeda que vai se valorizar ao longo do tempo, praticamente para sempre, tá? Mas isso depende da continuidade da sua adoção. Quando tiver gente usando o Bitcoin, ele provavelmente vai se valorizar, tá? Então, como não dá para saber o que de fato ele vai acontecer daqui a 15 minutos, daqui a uma hora, daqui a 2 dias, mas sim tem uma chance muito maior de saber que o Bitcoin ele vai se valorizar ao longo do tempo, praticamente por um período indeterminado, que não dá para determinar, vai ser determinado pela adoção do Bitcoin, né, pelo uso dele, só vai parar de valorizar quando todo mundo parar de usar o Bitcoin, né? Não é esse o cenário provável. Então, o provável é que ele seja utilizado cada vez mais e, com isso, devido às suas características, ele se valorize ao longo do tempo para sempre, tá? Então, como a gente não consegue saber o que vai acontecer no curto prazo, mas a gente tem a perspectiva que no longo prazo ele sempre vai aumentar, por que que você vai ficar acreditando no movimento de alguém é, que, que diz que daqui a 2 dias, daqui a 3 dias ou 3 semanas, ele vai subir ou vai cair?
né, e você comprando nessa expectativa de curto prazo. O que você precisa entender é que o sucesso, seu sucesso investindo em Bitcoin, ele vai estar na sua consistência de aportes, na sua consistência de investimento, para você colher os frutos ao longo do tempo, tá? Então é isso que você precisa entender. A gente vai olhar aqui o gráfico, vai ver os movimentos dele, e a gente sempre, nunca vai saber o que que ele vai fazer, mas a gente precisa ficar sempre atento, nos próximos movimentos, nos sinais que ele dá, se você tiver interessado no curto prazo, tá? Mas, não é garantia de sucesso. Agora, independente disso, você comprou o Bitcoin e esperou, você está fazendo o melhor negócio, tá? Então vamos lá. Então, resumindo, né? O que que você, o que que você precisa fazer é deixar de ser bobo e deixar de ser manipulado com opiniões, de pessoas e que você vai aceitar as opiniões que você, quer ouvir naquele momento, né? Se você pegar o jornal de hoje, vai na internet, vai ter gente falando que o Bitcoin vai cair a zero, tem gente que vai falar que ele vai a 1 milhão daqui a pouco, tá? Como é que você vai ter certeza se nem os especialistas sabem, né? E esses especialistas, de fato, eles também não sabem, né? Então, estamos no mesmo barco. Bom, no final das contas, o Bitcoin aqui nos últimos 2 dias, ele deu uma dançada aqui, ele deu uma sambada, subiu, passou da faixa dos 84,5, né, numa vela mais forte aqui de alta, chegou lá perto dos 87 e depois caiu quase na mesma proporção, manteve aqui na 84,5 mais ou menos, né? E hoje encerrou pouco tempo o mercado, né? As primeiras horas aqui já está mostrando uma, um pequeno, uma pequena valorização, tá? Ele está fazendo aqui uma estrutura ainda de baixa nesse momento, para esse período de tempo. Talvez ele reteste aqui a média móvel e volte a cair. A gente a gente precisa ficar atento nesse movimento, tá? Mas olhando aqui numa perspectiva um pouco maior, a gente continua a perceber que ele está no meio desse vácuo que ele formou aqui entre as duas camadas de preço, tá? Tá aqui. E ele, para cima, ele tem como resistência a base da acumulação anterior, girando lá perto de 91,5 mil dólares, tá? Para baixo, ele ainda tem aqui os 78 mil dólares para testar, depois os 76 e depois o topo da acumulação aqui em 74,5 mais ou menos, tá? Então são esses os testes que ele vai ter que fazer antes de ir lá para baixo. Aqui, uma coisa que ele tem sustentado durante um tempo é a média de 25, onde depois que ele rompeu para baixo, ele rompeu aqui para baixo, ele testou a média de 25 e voltou. Testou aqui, voltou. Testou aqui, voltou. Testou aqui, voltou. Testou aqui. Agora a gente precisa entender e acompanhar para ver se ele vai conseguir sustentar acima dessa média, criando uma estrutura de alta para testar aqui
o suporte da acumulação em 91,5 mais ou menos, tá? Então, não mudou nada nos últimos dias, né? Praticamente do dia 11 para cá tá ali no mesmo lugar, parecendo uma stablecoin aqui. Quem tá se dando bem são as pessoas que ainda têm algum caixa e que têm a chance de ficar comprando o Bitcoin aqui nessa faixa de preço e acumulando aqui para fazer um preço médio melhor, né? Fazendo um preço médio aqui na faixa dos 84, o que a gente pode estimar é que quando ele voltar ao topo, a gente vê uma valorização aqui de 29%, quase 30%. Tá? Imaginando que isso aqui vá subir e eventualmente até passar, a gente pode projetar aí uma valorização bem maior. Tá? É um momento importante aqui também para quem comprou na euforia e está vendo o dinheiro aqui se desfazer, também é uma oportunidade boa para você melhorar sua posição e ir comprando aqui nessa faixa de preço, independente de onde ele esteja, pode estar aqui em 89, 80, 82. Para quê? Para você fazer o seu preço médio, ao invés de estar aqui na faixa do seu 100, para você poder ir baixando esse preço médio para um lugar mais razoável, né? Imagina que você comprou aqui nos 100, hoje você está acumulando um prejuízo aí de 16% mais ou menos. Se você não fizer nada, ficar parado, quando o Bitcoin chegar na faixa dos 109 novamente, você vai ter aí 9% de lucro. Ao contrário, se você for melhorando seu preço médio, e imagina que o seu preço médio você consiga trazer ele de 100 para aqui a faixa dos 89,90, quando ele voltar para 109 mil, você, ao invés de 8%, você vai estar ganhando 23%, por exemplo. Então essa é a mágica. Essa é a mágica de você poder, ao longo do tempo, melhorar o seu preço médio, fazendo investimentos, fazendo compras constantes e jogando aqui, fazendo com que a variação de preço ela trabalhe a seu favor. E você possa, no final das contas, aproveitar a situação e rir. E não ficar olhando desesperado porque o seu dinheiro tá derretendo. Tá? Então, esse é o segredo. Aproveite esses momentos de queda para continuar comprando, não só nos momentos de queda, né? Mas assim, o investimento, ele para ser efetivo, ele tem que ser constante ao longo do tempo. Não é achar que você vai ficar milionário em um mês, né? A corrida aqui é uma maratona, ela não é 100 metros rasos. E aproveitar para você acumular o máximo possível nessa faixa de preço, porque daqui a pouco ele pode mudar de faixa de preço e você perdeu a oportunidade. Daqui a pouco ele pode estar aqui brincando aqui dentro, você perdeu a oportunidade de comprar nesse valor, tá bom? Aqui para vocês terem uma ideia, tenho ordens aqui nos 80, 78, 76, ordens de compra. Já realizei outras ordens em 80 e em 78. Em 76 eu já tinha ordem de compra, mas ele não chegou nesse preço, não realizou. E eu renovei aqui as compras a 80 e 78, tá? De qualquer forma, para vocês saberem, a minha estratégia é comprar sempre. Então, 2 vezes por mês, independente de onde o preço estiver, eu vou lá e faço o meu aporte.
Se o preço estiver aqui na faixa dos 82, eu vou fazer. Se ele estiver aqui na faixa dos 90, eu vou fazer também, tá? Esse, essas ordens elas vão continuar abertas, porque aqui eu estou usando um caixa para aproveitar a oportunidade do preço mais barato, tá bom? Então, isso é um ponto importante. Você não pode colocar todo o seu dinheiro de uma única tacada, porque depois, vou imaginar que você colocou o dinheiro que você tinha todo aqui e acabou e você não consegue, você não gera dinheiro ao longo do tempo para investimento. Você ganhou um dinheiro, sobrou um dinheiro, você foi lá e colocou em um determinado momento. E você não tem essa constância ou não consegue dinheiro mês a mês para você fazer o investimento, então você pode cair nessa situação. Então é importante você colocar um dinheiro que você não precise dele no curto prazo e que você possa colocar uma quantidade que você consiga se planejar para todo mês ou todo período você fazer o investimento dessa mesma quantidade de forma contínua, tá bom? Então é isso, turma. Por hoje, amanhã a gente dá uma olhada aí para ver como é que vai ficar o mercado, tá bom? Um abração aí para todo mundo. Tchau, tchau.